Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado, sexta aula, tema de hoje, o cristão verdadeiro. Eu e você somos esse, em nome de Jesus. Lembrando que esse nosso tempo não substitui a nossa ida à igreja, nossa comunhão com a igreja, porque isso faz parte da vida cristã. Eu tenho certeza que nós já não somos mais os mesmos, estamos crescendo, subindo os degraus do crescimento espiritual. Pegue a sua Bíblia de papel aí, seu caderno de anotação, se desconecte de tudo. Vamos estar ligados aqui nesse tempo para a gente continuar avançando. Amém? Me permita orar para nós começarmos esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma aula, por mais um tempo, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de crescermos, aprendermos no Senhor e através da sua palavra. Nos abençoa, que a sua presença, seu Espírito Santo esteja em nós e onde nós estamos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, nós precisamos, enquanto cristãos verdadeiros que somos, entender a diferença da nossa nova condição. Aquele velho homem, e quando eu falo homem, falo ser humano, encaixe homem e mulher, aquele velho homem já não existe mais, ele tenta voltar, ele tenta nos incomodar, mas ele precisa ser abolido completamente. Ele não existe mais. Há uma nova condição na minha vida e na sua, que é de filho de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus, Senhor, eu te reconheço como meu Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E aquela antiga forma de viver que a gente tinha precisa desaparecer. Porque agora a gente deve agir como um cristão verdadeiro. Perceba, olhe para a realeza, para lá os príncipes e princesas, o rei da Inglaterra, lá tem reis ainda, príncipes, o padrão de vida deles, a forma de viver deles, eles não vão em qualquer lugar. Eles não agem, eles têm uma forma de viver, eles têm todo um procedimento, eles têm toda uma forma de agir diante das pessoas. Então é uma forma de viver diferente. Por quê? Porque eles são diferentes. Eles são da realeza. Então a gente precisa entender que nós também, você e eu, somos filhos de um rei. Não um rei terreno, um rei passageiro, mas um rei eterno, um rei do universo. E a gente precisa ter como filhos de Deus uma forma de viver diferente. E onde está essa forma de viver? Como é que eu vou saber? Está na palavra. Então nós estamos aqui hoje para entendermos a forma de viver de um filho de Deus, de um príncipe, de uma princesa que você e eu somos. Uma forma, uma condição diferente. Aquela velha forma já não pode mais existir. Então, a maneira como a gente age, pensa, vive, vai refletir muito sobre quem nós somos. E eu quero te lembrar, você é um filho de Deus, um cristão verdadeiro. Então, a sua maneira de pensar, agir e viver deve refletir quem você é. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler aqui até o versículo 32. São vários versículos. Efésios 4, 17 até o 32. E eu começo a leitura dizendo assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios são aqueles que não serviam a Deus, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês
e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, irai-vos e não pequeis, em algumas versões vai dizer. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Glória a Deus por esse texto maravilhoso que nos dá um padrão cristão para eu e você sermos. Perceba que esse padrão cristão, ele está falando quem nós não podemos ser mais e quem nós devemos ser a partir de agora. Ele mostra um modo antigo de viver e mostra um padrão novo de viver. Olha, você mentia, não mente mais. Se você roubava, não roube mais. Se você falava palavras sujas saindo da sua boca, isso acabou. Agora da sua boca só sai palavra para abençoar, para edificar. Ah, mas eu não tenho essas palavras. Então não fale nada. Então, o que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais, porque agora nós entendemos a nossa nova condição de um cristão verdadeiro. Você já parou para perceber que as pessoas olham para o cristão como um padrão para a sociedade? Qualquer pessoa de outras religiões, elas podem beber, podem fazer isso, podem ir em tal lugar, podem ir em tal lugar. Mas se um crente estiver lá, mas você não é crente. Você está falando isso, mas você não é crente. Você está bebendo, você está aqui, você não é crente. Perceba que para a sociedade o padrão do crente, do cristão, é acima. Então a sociedade espera de nós esse padrão acima do que o padrão do mundo, do modo de viver do mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos viver assim. O mundo espiritual espera que a gente viva assim. E caso isso não aconteça, a gente pensa talvez estar enganando o pastor, ou a esposa, ou o marido, ou os pais. Mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos. Pensando que eu sou um cristão verdadeiro, mas o meu modo de viver talvez não esteja de acordo com a palavra que nós lemos aqui. Então hoje eu quero te confortar também que é um processo, mas um processo que precisa ser vencido. Eu não posso estar nesse processo há 10 anos. Eu não posso estar nesse processo há 5 anos. Não posso. Eu preciso sair dessas dificuldades, subir degraus na minha fé, na minha caminhada cristã. Porque se eu pular etapas de vencer esse padrão do mundo, talvez eu tenha muito mais dificuldade. Então eu preciso vencê-los hoje, porque amanhã são outros desafios, mas o meu modo de viver tem que ser transformado hoje. E nós estamos aqui para isso. Eu quero te mostrar 3 tipos de pessoas que existem. 3 tipos de pessoas que existem no mundo espiritual. 3 tipos de pessoas. E nós precisamos estar incluídos no último. Já estivemos no primeiro, temos que sair do segundo e temos que ir para o terceiro grupo de pessoas. E eu vou compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Olha aí o que está dizendo. Quero ler junto com você. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Primeiro tipo de pessoa que existe, a pessoa natural. Essa pessoa está completamente morta espiritual, ou espiritualmente morta. Ela está completamente separada e vive independente de Deus. Ela não sabe nada sobre Deus, não busca nada sobre Deus, e para ela é impossível não pecar, porque ela está completamente lançada no pecado. Ela está completamente entregue ao pecado. Ela não busca Deus, não entende nada sobre Deus, espiritualmente morta, completamente separada. Essa pessoa, ela não sente o peso pelo pecado, de cometer pecado. Essa pessoa ela não se incomoda de estar fazendo as coisas erradas. Esse tipo de pessoa natural era eu, quando no passado fazia coisas erradas e nem me importava. Talvez era você que estava em lugares, fazia coisas, tinha práticas e estava tudo bem. Não, mas eu não mato, eu não roubo e eu não faço mal a ninguém. Mas talvez fazia imoralidades com o seu próprio corpo, talvez bebia, fumava. Não, mas eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa boa. Não, isso não é suficiente. Então, eu era entregue ao pecado, era entregue ao mundo e não entendia nada sobre Deus e sobre fazer mal a Deus com o meu pecado. E essa pessoa natural, ela acredita que é livre para tomar as suas próprias decisões. Ela não pergunta nada para Deus. Eu quero te lembrar, ela não tem ligação nenhuma com Deus. Talvez já pode ter sido um cristão, mas agora está afastado dos caminhos do Senhor. Então está separada de Deus. É uma pessoa que nós chamamos aqui natural, como Paulo escreveu aos Coríntios. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. A gente vai falar com ela, poxa, isso que você está fazendo é errado. Ela não aceita. Poxa, você fazer isso com a sua esposa, você fazer isso com o seu marido é errado. Ela não aceita. Você agir assim com seus pais, com seus filhos é errado. Não, ela não aceita. Você beber é pecado, fumar, você fazer isso faz mal para você. Não, eu cuido da minha vida, cuido da sua. Ela não aceita, porque são questões espirituais e para ela é loucura. Não, exagero. Não, isso você já pensa, eu já pensei. E eu me lembro que quando me chamavam para ir à igreja, antes de eu me converter, e falavam, poxa, esse lugar que você está indo aí não é bom, não é legal e tal, Deus não se agrada. Eu pensava, que loucura. Esse pessoal exagerado, esse pessoal fanático, loucura, não tem nada a ver, eu não estou fazendo mal para ninguém. Tô na minha aqui, estou cuidando da minha vida. Por quê? Porque são coisas espirituais. A pessoa natural, ela não entende nada. Para ela, as coisas espirituais são loucura. Só que o que acontece? Como ela é alguém entregue a si mesma, e quando a gente é entregue a si mesmo, a gente traz problemas para nós. São pessoas que os sentimentos vão governar a vida dela. Os sentimentos vão controlar, sentimentos de insegurança, de inferioridade, de insuficiência. Nada vai ser suficiente para a vida daquele que é entregue a si mesmo. Nada. Você pode se lembrar do seu passado. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque nada é suficiente. Essa pessoa ela tem esse vácuo, esse vazio na alma, essa insuficiência, porque ela está entregue a si mesma. E ela pensa que ela governa, ela tem o controle, quando na verdade não tem. Então pare de fumar. Então pare de beber. Ela não consegue. Enquanto a pessoa que é a pessoa natural pensa que está no controle, na verdade ela está entregue. E ela não tem o controle de nada. Então, a pessoa natural é governada pelo pecado, pela sua carne, e pensa que governa a sua própria vida. E para ela, as coisas espirituais são loucura. Esse tempo que nós estamos tendo aqui, para algumas pessoas é exagero, é loucura. Essa é a pessoa natural. Em nome de Jesus, nós já saímos de lá. Nós já não somos mais esses que acham que são donos de si. Acham que eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, já é o suficiente. Nós já não somos mais essa pessoa. Se você ainda é essa pessoa, você precisa sair dessa posição. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos para o segundo tipo de pessoa. Subimos um degrau, mas ainda não é o suficiente. Mas já não estamos mais no mesmo lugar. Esse segundo tipo de pessoa está lá em Gálatas, capítulo de número 5.
nós chamamos essa pessoa de carnal, a pessoa carnal. Vai parecer algo ainda um pouco estranho, mas eu não sou alguém carnal, você vai entender no final. Gálatas, capítulo de número 5, eu quero ler essas referências com você, para nós comentarmos juntos, que é muito importante. 5, do 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, lascívia ou libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a qual declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a pessoa carnal é alguém que já sabe que Deus ama ela. Eu sei que Deus me ama. E eu sei que em Cristo eu posso ser uma nova criatura. Eu já conheço as coisas espirituais. E agora eu começo uma luta contra a minha própria natureza, uma luta contra os meus impulsos da carne. Perceba que são obras da carne. E o que nós somos aqui, ó? Carne. Então são coisas naturais da humanidade que nós precisamos vencer. Nós aceitamos Jesus. Agora eu aceitei Jesus, levantei minha mão, reconheci Jesus como meu Salvador. E você também, se você não fez, deve fazê-lo. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas a carne ainda nos governa. A carne ainda está muito forte, porque nós estamos saindo de um padrão de vida que nós éramos entregues. Agora nós precisamos mudar o governo. Quero usar aquele exemplo do carro que nós já falamos. O homem natural, ele está no carro sozinho, controlando com as suas próprias vontades. Mas agora essa pessoa carnal, ela abriu a porta e permitiu que Jesus sentasse no carona. Então Jesus agora já está falando aos seus ouvidos e ela até escuta, mas ela ainda continua no controle. Ela ainda continua na direção. Ela ainda continua nas decisões. Ela ainda continua governada e impulsionada por seus sentimentos. Ela ainda continua governada e impulsionada pelas suas vontades. Eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Isso é um sinal de um governo da carne. Porque quando nós somos maduros espiritualmente, eu faço as coisas sem ter vontade. Você não vai trabalhar sem vontade? Por que as coisas espirituais nós não fazemos sem vontade? Porque somos governados pela nossa vontade. Então nós precisamos entender essa realidade sobre a carne ainda está nos governando. A carne ainda está governando você. E por conta disso, a nossa mente ainda é muito atacada. A nossa mente ainda é muito influenciada. E a gente acaba tendo pensamentos pecaminosos, emoções muito negativas. E a gente queria seguir a Deus, mas ainda não consegue. Entendeu muitas coisas, mas ainda tropeça com muita frequência. Por quê? Porque é a pessoa carnal ainda governada por sua carne. Já entende sobre Jesus, já entende sobre as coisas espirituais, já reconheceu Jesus, mas a carne ainda domina. A carne ainda governa. É um processo. Se você já não está mais nessa pessoa natural que é entregue a si mesma, você já deu um grande passo. Mas não para por aí. Você precisa sair desse segundo tipo de pessoa, que é a pessoa carnal. Vive ainda sobre algumas questões da sua carne. E sobre essa lista que nós lemos aqui, das obras da carne, de Gálatas 5, eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Agora não é sobre, vou pensar, aquela pessoa. Não. Pense sobre você. Será que você ainda identifica alguma dessas coisas na sua vida? Será que alguma dessas obras da carne ainda são identificadas na sua vida? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus.
talvez coisas que nem pecados são. Talvez eu mesmo, meu trabalho, dinheiro, pessoas, qualquer coisa que eu coloque no lugar de Deus em primeiro lugar na minha vida, isso se torna uma idolatria. Um carro, uma casa, feitiçarias, inimizades, é inimigo de todo mundo, briga com todo, rixas, facções, um brigão, ciúmes, ciúme exagerado a ponto de fazer mal para outra pessoa, ira, discórdia, divisão, invejas, bebedices, glutonaria, orgia, ou coisas semelhantes, coisas que nascem dessas coisas. Então, será que algum desses ainda está presente na minha vida? É um processo. Primeiro passo para a transformação, reconhecimento. Eu tenho um negócio aqui na minha vida ainda que eu preciso tirar. Eu tenho alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar. Eu ainda tenho esse negócio na minha vida que eu preciso me libertar. E eu quero te lembrar, sozinho você não vai conseguir. Sozinho não tem jeito. E aí eu preciso da ajuda de alguém. Se você é homem, procure um homem de confiança, procure um pastor. Se você é mulher, procure uma mulher de confiança, procure a pastora. E abra o seu coração, peça ajuda em oração, porque isso vai trazer libertação. Porque o pecado ele sai da nossa vida pela boca. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Quando a gente confessa para alguém, a gente é curado. Isso traz cura. Não tem como vencer sozinho. Porque o simples fato de confessar algo é um ato de humilhação. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, não, tá? Estou muito humilhado, estou esperando Deus me exaltar. Nunca vai acontecer, porque a Bíblia fala aquele que se humilha. Eu preciso me humilhar. E confessar algo para alguém, poxa, você não sabe. Eu sou alguém imoral, minha mente. Eu sou alguém impuro, eu sou alguém idólatra, eu sou alguém que me iro muito. Confesse para alguém, porque nisso eu estou me humilhando e Deus vai me libertar. Deus vai te libertar. Foi assim comigo, posso afirmar para você. E será assim com você também. Então, a pessoa carnal, ela não consegue ter uma sequência na sua vida espiritual. Ela não consegue apresentar o seu corpo como um sacrifício a Deus em adoração, mas ela vive altos e baixos, ela está bem com Deus, mas daqui a pouco, orem por mim, daqui a pouco ela está animada, quer mudar o mundo, daqui a pouco, orem por mim, nós não consigo nem ir na igreja hoje, porque ela oscila muito e ela fica ali naquele governada ainda por sentimentos. Se ela está bem emocionalmente, ela quer mudar o mundo, se ela não está bem, ela não quer nada, ela pede misericórdia. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela não pode ser assim até Jesus voltar. Nós precisamos sair desse degrau, dessa pessoa carnal, que ainda a carne ainda é muito forte, ainda governa muito a nossa vida. Nós precisamos sair desse nível, desse tipo de pessoa. E a maioria dos cristãos ficam paralisados aqui. A maioria dos cristãos aqui, cristãos abençoados, às vezes que servem na igreja, ficam parados aqui. Governados por sua carne, lutando com as mesmas coisas a vida inteira, lutando com as mesmas dificuldades a vida inteira, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos a vida inteira. Agora eu preciso vencer isso, eu preciso superar isso, e nós estamos no lugar certo, no lugar ouvindo a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá em João 8,32. Em João também, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da palavra, a gente é transformado. Estamos sendo transformados agora, nesse exato momento, enquanto estamos lendo a palavra. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que é esse que nós devemos ser e buscar permanecer, que é a pessoa espiritual, o homem espiritual. Abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15 e 16. Olha, o versículo 14 fala da pessoa natural, o 15 e 16 da pessoa espiritual. Olha só o que está dizendo aí 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15 e 16. Acompanhe comigo. Porém,
a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Olha agora, nós, porém, temos a mente de Cristo. E esse julgar aqui não é sobre apontar o dedo. O nosso entendimento sobre julgar é muito corrompido pela justiça. E a gente pensa que é a gente sentar e executar um juízo de valor. Isso não é julgar. Julgar é eu ver o que a pessoa está falando com ver o que ela está praticando. E aí a gente coloca na balança. Não bate. Eu tenho que executar um julgamento sobre ela. Ó, você está errado. Não, mas ninguém pode me julgar. Não, tá errado. A Bíblia fala que esse é o julgamento que o cristão deve fazer. O que você fala não bate com o que você faz. Você está errado. Agora, o nosso juízo de valor é muito diferente. Então, quando fala que a pessoa espiritual julga todas as coisas, ela olha e coloca na balança. Mas ela não é julgada por ninguém, por quê? Porque o que ela fala está exatamente equilibrado com o padrão de vida que ela exerce. Então ninguém pode julgar. Quem vai me julgar? Se exatamente aquilo que eu falo, eu faço. Não vou ser julgado por ninguém. Então é isso que o texto está dizendo. Então, nós somos essa pessoa espiritual. Temos corpo, temos alma, temos espírito, mas vivemos na dimensão de alguém que entendeu. Tenho a mente de Cristo, eu sou alguém espiritual. Tudo para mim é espiritual. E a gente entende todas as coisas. O mundo espiritual governa o mundo natural. Não é o contrário. A primeira acontece no mundo espiritual, depois no mundo natural. Para você reconhecer Jesus, primeiro alguém orou por você. Houve um movimento no mundo espiritual de cadeias sendo quebradas, de demônios saindo de perto da sua vida. O mundo espiritual foi uma guerra para você conseguir levantar sua mão e reconhecer Jesus como seu Salvador. Então, nós precisamos, agora como alguém espiritual, entender que há um novo padrão de vida a ser seguido. Há um novo modelo de vida a ser seguido. Agora o que o texto diz? Nós temos a mente de Cristo. Então não é mais a minha mentalidade. Qual é a mente de Cristo? É pensar bem, é pensar na palavra, é pensar em Deus. A mente de Cristo, ela pensa em ajudar as pessoas, pensa em cuidar de pessoas. É só a gente olhar a vida de Jesus e entender, eu preciso ter a mente de Cristo, a mesma mentalidade de Jesus. Dizer não ao pecado, viver em santidade, agradar a Deus, cumprir minha missão, ajudar pessoas. Mente de Cristo. Então, nós entendemos que a nossa mente foi transformada, a nossa vida é transformada. E agora nós temos um novo padrão de vida, de viver. O cristianismo não é uma religião, é um modo de vida. É um padrão de vida a ser vivido nessa terra. Não é algo para a gente viver no céu, não. É aqui nessa terra. Porque só quem vive aqui esse padrão de vida aqui nessa terra é que vai para o céu. Então nós agora entendemos que somos uma nova criatura. As coisas velhas... Olha aí que está em Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eis que você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, aquela prática que a gente tinha, como a gente leu em Efésios, ela tem que acabar. Vai ser muito difícil, porque eu faço isso desde a minha infância, os meus pais faziam. Eu sei. Por isso a gente precisa da palavra. Por isso é espiritual. Você entende que é espiritual. Mudar o padrão de vida é algo espiritual, porque a gente não consegue de forma natural. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Agora, essa pessoa, esse homem espiritual não é um passe de mágica. Não é um passe de mágica que isso acontece. Agora, voltando para o carro, o homem natural andava sozinho, dirigindo o seu carro. O homem carnal, pessoa carnal, Jesus entrou e sentou no banco do carona. E a pessoa espiritual, eu saio do banco do motorista e vou para o banco do carona, e Jesus
na pessoa do Espírito Santo, vem para o banco do motorista e ele dirige a minha vida. O Espírito Santo, Jesus, controla a minha vida. Então, caminhar com Deus é ser guiado por Ele. Como que eu vou ser guiado? Eu vou ouvir a voz de Deus? Pode ser que sim, mas qual a forma? Aqui, ó, palavra. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou ler a palavra, eu vou gravar o versículo. Pastor, eu não consigo gravar. Eu tenho a mente... Tire essa frase da sua boca e esse pensamento da sua cabeça. Porque nós conseguimos. Nós conseguimos. Que é espiritual, a luta é maior, mas a gente consegue. Grave versículos chaves para aquilo que você está enfrentando. Se você está enfrentando alguma luta específica, grave versículos específicos. E quando esses pensamentos, essas lutas vierem na sua mente, na sua vida, cite esses versículos. Essa é a pessoa espiritual. Então, é uma decisão radical. Como a pessoa espiritual vive? Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha o que está escrito aí. Apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é o vosso culto racional. O culto não é feito com sentimentos, o culto é feito com entendimento. O culto não está falando de culto na igreja, está falando de culto, de vida de culto diária. Então, nós entendemos que nós precisamos apresentar a nossa vida como um sacrifício a Deus. Um sacrifício vivo a Deus. É um padrão radical mesmo. Não, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer. A minha carne quer, entende? Olha só, a minha carne quer, mas o meu espírito não quer. Eu já entendi pela minha mente, eu não quero mais. Eu não quero mais me relacionar com essa pessoa, a minha carne quer. Eu não quero mais usar isso, a minha carne quer, mas eu não quero e eu não vou. Eu não quero mais ir em tal lugar, a minha carne está com vontade. Mas eu entendi, porque eu tenho a mente de Cristo agora, eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova condição. Eu não vou mais, eu não uso mais, eu não faço mais, porque a partir de agora eu sou uma pessoa espiritual. E às vezes vai ser difícil, porque a nossa carne ela vai gemer, mas daqui a pouco ela é neutralizada. O governo do Espírito se torna tão forte na nossa vida que a gente não ouve mais a voz da carne. A voz do Espírito vai estar tão alta, tão audível para nós, que a voz da carne vai ser calada. Isso é um processo que você e eu vamos vencer. Então tome uma decisão radical na sua vida, que vai corresponder a uma pessoa transformada e a um cristão verdadeiro que eu e você somos. Existe a pessoa natural, existe a pessoa carnal, mas eu e você somos a pessoa espiritual em nome de Jesus, porque nós temos a mente de Cristo. Siga firme no discipulado, siga firme na sua comunhão com Deus e com a igreja, siga firme com Jesus. Nós estamos nos passos de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.